Olá pessoal, agora a gente vai estudar as chamadas limitações ao poder de tributar, que são as hipóteses de imunidades tributárias previstas lá no artigo 150 da Constituição e também os chamados princípios constitucionais tributários. Por que isso é importante de se estudar? Porque é aqui que a gente vai ter uma noção bem clara de quais são as imunidades, quais são os entendimentos do Supremo Tribunal Federal a respeito desse tema e também como que eu devo aplicar os princípios constitucionais tributários aos casos concretos, quais são as regras, quais são as exceções, que é basicamente isso que são cobrados nas provas. E é isso que a gente tem que ter um olhar mais aprofundado de como funciona esse mecanismo. Grande parte das questões se concentram nesses temas que eu vou falar para vocês nesse módulo. Então, por isso que eu preciso da atenção de vocês, principalmente quando eu passo a regra e a exceção. E vocês sabem, as bancas adoram as exceções. Então, por isso que eu preciso que vocês compreendam exatamente. Se vocês não entenderem, voltem o vídeo, assistam novamente, anotem, grifem dentro do material que for fornecido para vocês ou que eventualmente vocês tenham aí que buscam estudar em conjunto com as videoaulas, porque é exatamente nesse viés que a gente vai passar para vocês que as bancas adoram cobrar e colocar nas questões. E às vezes até de um jeito um pouquinho mais complexo para tentar derrubá-los. Mas enfim, vamos para iniciar esse trabalho aí de estudo das imunidades tributárias. Primeiro a gente tem que diferenciar o que é imunidade e diferenciando dos outros elementos que possam gerar uma confusão na mente de vocês. Então, para isso, eu trouxe aqui para vocês a primeira questão, a diferença do Instituto da Imunidade Tributária de outros institutos similares. Então, a primeira questão que eu trago para vocês aqui é a respeito da diferença da imunidade tributária com a chamada não incidência. Então, veja, a não incidência, ela não se confunde com a imunidade, por quê? Porque a não incidência é como se você imaginasse um círculo e tudo que estivesse dentro, no interior desse círculo, estaria sujeito à incidência tributária. E tudo que estivesse fora desse círculo seria um caso de não incidência, ou seja, a norma tributária não vai abranger. A imunidade tributária é o contrário, ou seja, tudo que está dentro desse círculo e que vem a Constituição Federal depois dispensar o pagamento desse fato. Mas veja, se eu tenho esse círculo, tudo que está fora do círculo, então é um caso de não incidência tributária. Então é um caso que a norma tributária não vai conseguir abranger. E a gente vai trazer alguns exemplos, mas eu já posso adiantar para vocês. O caso, por exemplo, de dano moral ou verbas indenizatórias para a incidência do imposto de renda. Vocês sabem que o imposto de renda ele incide sobre a renda ou proventos de qualquer natureza. Hoje nós temos um entendimento já pacífico que esse imposto de renda não incide sobre verbas indenizatórias. Então essa verba está fora do rol de incidência no imposto de renda. É um caso de não incidência. Não é caso de imunidade, não é caso de isenção, mas é um caso de não incidência tributária. No próximo caso, nós temos a imunidade, né, que é o instituto que a gente vai estudar a partir de agora. A imunidade tributária, ela é muito próxima do outro instituto, que é a isenção. Por quê? Porque os dois representam um caso de dispensa de pagamento. Então, esse fato está dentro do rol de incidência, poderia incidir, poderia ser cobrado. Por uma questão de política fiscal, o legislador houve por bem dispensar o pagamento. A diferença entre imunidade e isenção é que a imunidade e a dispensa é feita pela própria Constituição Federal, enquanto que a isenção é feita pela legislação infraconstitucional, pela lei complementar ou por uma lei ordinária. Mas não é a Constituição Federal que dispensa esse pagamento. Então aí centra-se a principal diferença entre a imunidade e a isenção tributária. Então, por exemplo, os casos de imunidade que eu vou passar nessa sequência é uma dispensa de pagamento. Mas quem faz essa dispensa? A própria Constituição Federal, quando diz que templos de qualquer culto não devem pagar impostos. Há uma dispensa de pagamento. Mas quem fala isso? O artigo 150 da Constituição.
Agora, quando vem uma dispensa, por exemplo, por parte da legislação infraconstitucional, por exemplo, uma lei municipal dispensando de pagamento de IPTU os expedicionários da Segunda Guerra Mundial, todos aqueles que ainda estejam vivos, né, já passou tanto tempo, mas que sejam proprietários de bens imóveis, né, na zona urbana, não precisam pagar IPTU. Então isso é um caso de isenção tributária, porque é a legislação infraconstitucional que dispensa o pagamento. Aí está a diferença entre a imunidade tributária e a isenção. E por último, a alíquota zero, né? A alíquota zero, então, é uma forma de que tem incidência tributária, só que a alíquota é zerada. Aí é um caso típico, então, do que? Tem incidência tributária, não houve imunidade e isenção, você pode cobrar esse tributo, tanto que tem a lei regulamentando a cobrança desse tributo. Mas você zera por uma questão de política fiscal. E essa alteração da alíquota, muitas vezes, nesses tributos que estabelecem a alíquota zero, é feito por decreto, né, pelo chefe do Poder Executivo, como é o exemplo do IPI. O IPI é uma exceção ao princípio da legalidade, a gente vai ver lá na frente. E a alteração da alíquota do IPI é feita por decreto, não por lei, porque ela é uma exceção ao princípio da legalidade, né? E isso a gente vai estudar mais à frente, então tenham calma. Mas aí é um típico exemplo em que você zera a alíquota para beneficiar algum setor, para uma estratégia essa fiscal da tributação, você pode utilizar para aquecer a economia, então você estabelece a alíquota zero. É comum vocês encontrarem, por exemplo, alguns comerciais, por exemplo, venham comprar tal veículo que estará com a alíquota zero. Por quê? Porque o governo zerou a alíquota para ver se fomenta a venda daquele determinado segmento de produto, ok? Aqui eu coloquei até para vocês, para diferenciar aqui embaixo, ó, a criação de imunidade tributária é matéria típica do texto constitucional, enquanto a da isenção é versada em lei ordinária. Tirei um trecho aí de um voto, né, da ADI 2006, né, e aí houve uma diferença aí jurisprudencial a respeito da imunidade e isenção. Não tem maiores problemas, porque a doutrina também faz essa diferença, é um posicionamento já consolidado, então por isso que a gente tem que entender esses institutos para depois eu passar a explicar então o que seria especificamente falando a imunidade tributária. Aqui eu só fiz um quadro para mostrar para vocês então essa diferença num plano mais didático, né? Não incidência do imposto de renda da pessoa física, a gente pode ver verbas indenizatórias e dano moral. A incidência do imposto de renda, então nós temos o arrendamento de imóvel, locação, servidão de passagem, juros e empréstimos pro labore. Então esses são os casos que vai ter isenção a incidência, do imposto de renda da pessoa física. O primeiro caso é de não incidência, onde a norma não consegue alcançar. O segundo caso de incidência, que eu vou ter que pagar o imposto de renda. Aí eu vou ter casos de isenção, que é uma dispensa de pagamento feito pela lei. Por exemplo, o imposto de renda da pessoa física de distribuição de lucros dos sócios da pessoa jurídica, ou seja, chamados dividendos, que por enquanto não são tributados. A aposentadoria, doença grave, é um caso também de isenção. Aqueles que recebem a sua aposentadoria, que estejam portadores de doença grave, estão isentos do pagamento de imposto de renda, conforme prescrição legal. Ajuda de custo de transporte, também dentro dos requisitos legais, são isentos. E imunidade, por exemplo, patrimônio, renda e serviços de entidades religiosas, patrimônio, renda e serviços de entidades educacionais, são exemplos típicos de imunidade tributária. Só para a gente ter essa noção, diferenciando esses institutos para não gerar confusão na hora que vocês forem aplicar ao caso concreto, vocês forem analisar o caso concreto e resolverem isso dependendo da situação numa prova aí que vocês venham a realizar. Agora veja, outra situação que vocês devem se atentar são as espécies das imunidades tributárias. Quais são elas? Quais existem em nossa Constituição Federal? Eu fiz aqui um rol só para vocês compreenderem. Então nós vamos estudar daqui para frente a imunidade recíproca, previsto lá no artigo 150, linha A, parágrafo 2º e 3º da Constituição. A imunidade dos templos religiosos,
então está previsto na linha B para quarto. A imunidade referente aos partidos políticos, inclusive fundações das entidades sindicais dos trabalhadores e das instituições de educação e de assistência sem fins lucrativos. Além da imunidade sobre livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão, é a quarta espécie de imunidade. E a outra espécie que foi incluída recentemente sobre fonogramas e videofonogramas musicais produzidas no Brasil. Cada uma delas a gente vai verificar aqui com vocês, mostrando o que pode cair, o que não pode cair, o que é importante, o que vocês devem fixar, quais são os requisitos e o que a gente tem principalmente de jurisprudência e entendimentos já consolidados a respeito de cada uma dessas espécies. Então por isso que a gente precisa ter esse olhar crítico para vocês irem compreendendo exatamente o que se entende por imunidade tributária, o que é imunidade recíproca e o que a gente tem até agora, que é importante a gente fixar. Primeira imunidade, então, que eu trabalho com vocês é a chamada imunidade recíproca. O que é imunidade recíproca? Na Constituição Federal, letra de lei, fala o seguinte: sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedada à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, primeira coisa que a gente tem que fixar nessas imunidades que eu vou falar para vocês, é que ela fala na instituição de impostos. Então, se eu estou falando de impostos, eu não estou falando das outras espécies tributárias. Eu não estou falando de taxa, não estou falando de contribuição de melhoria, não estou falando de empréstimos compulsórios, nem de outras contribuições. Eu estou falando somente dos impostos, que é aquele tributo sem contraprestação obrigatória, que é um tributo não vinculado. Por que é importante? Porque outras espécies tributárias serão atingidas, por exemplo, pelos princípios da ordem tributária. Por exemplo, lá vai dizer é proibido, é vedado aos estados, Distrito Federal, municípios e União utilizar tributos com efeitos de confisco. Tributos quer dizer todos. Então daí vai englobar taxas, contribuição de melhoria, contribuições e empréstimo compulsório. Porque são 5 espécies que a gente tem atualmente pela doutrina majoritária e pelos entendimentos consolidados no Supremo Tribunal Federal, temos 5 espécies. Então tem hora que a Constituição fala tributos, que quer falar que se aplica a todos. Nesse caso aqui, o Constituinte não quis estender a imunidade para todas as espécies tributárias, mas sim somente os impostos. Então isso é importante a gente colocar. Somente aos impostos, então, é prevista a imunidade tributária, a linha A. Patrimônio, renda ou serviços dos outros. Uns dos outros quer dizer o quê? A imunidade tributária entre os entes da federação. Então você vai ter União, Distrito Federal, estados e municípios. Então eles não podem cobrar impostos dos outros. Então eu já vi questão, por exemplo, tentando cobrar, mas professor, então é possível cobrar taxa da União, cobrar taxa do município? Porque a imunidade tributária está restrito aos impostos. E eu não posso, até por uma questão de autonomia e ausência de hierarquia entre os entes federativos, eu tenho que garantir a autonomia deles. E não cobrando imposto dos outros, pelo Constituinte, a ideia é de você garantir essa autonomia, essa ausência de hierarquia em relação uns aos outros. Então nós temos essa questão então dos impostos, da não incidência, do patrimônio, tanto renda e também serviços. Então eu não vou cobrar ISS, por exemplo, da União, a União não pode cobrar imposto de renda dos estados e os estados não podem cobrar, por exemplo, ICMS dos municípios. Isso por quê? Porque nem patrimônio, nem renda, nem serviços serão tributados. Aí fica a pergunta, será que autarquias e fundações públicas também estariam alcançados por essa imunidade tributária? A resposta está aqui, ó. Pode ser estendida para autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo poder público, que hoje é entendida como fundações públicas. Isso está no parágrafo 2º do artigo 150. Então, tanto autarquias quanto fundações públicas também são imunes. Só cuidado, que nem toda fundação que exista é uma fundação pública. Nós podemos ter fundações privadas, sob o regime jurídico de direito privado, ainda que tenha dinheiro público.
Então, várias situações na prática e até em provas de concurso, eu já vi serem cobradas questões que envolviam fundações de regime jurídico de direito privado. Isso não são fundações públicas, são fundações privadas, ainda que tenham dinheiro público. Essas fundações privadas não têm direito à imunidade, somente as fundações públicas. Muito bem. Então vamos progredindo. Algumas polêmicas que eu vou trazer para vocês aqui, para a gente discutir um pouquinho. Empresas públicas e sociedade de economia mista têm direito à imunidade tributária? Isso poderia ser uma pergunta aí tranquilamente feita pela banca. Veja, em regra, empresa pública e sociedade de economia mista possui regime jurídico de direito privado. Então, se ela tem o regime jurídico de direito privado, ela não tem direito à imunidade tributária. Isso você pode encontrar a resposta lá no artigo 173 da Constituição, onde diz que as empresas estatais, sejam elas empresas públicas ou sociedade de economia mista, compõem a administração indireta do Estado. Só que elas têm um regime jurídico de direito privado, porque em regra elas vão explorar a atividade econômica. Ocorre que nós temos algumas empresas estatais que são entendidas até na leitura do Supremo Tribunal Federal como prestadoras de serviço público. Então, algumas delas, veja, isso é exceção que eu vou falar para vocês, porque a regra é que elas têm regime jurídico de direito privado e não têm direito à imunidade tributária, ok? Exceção. A exceção é que algumas empresas estatais têm um regime atípico, que são prestadoras de serviço público e, segundo, em regime de monopólio. Nesse caso, o Supremo Tribunal Federal tem abrangido a questão da imunidade tributária e estendido para essas empresas estatais em específico. Então veja aqui, nós já tivemos sociedade de economia mista, prestadoras de serviço público de água e esgoto, por exemplo, com direito à imunidade tributária. Tá? Já tivemos isso garantido, como por exemplo no RE 631-309. Isso vocês podem encontrar. Também tivemos essa imunidade tributária estendida para aquelas prestadoras de ações e serviços de saúde, cujo capital social era majoritariamente estatal, ou seja, o capital social era majoritariamente pertencente a um ente federativo, como o RE 580264. Também tivemos um caso reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal da imunidade da Infraero. O que é a Infraero? É uma empresa pública que administra os aeroportos do país. Então a Infraero tem direito à imunidade tributária. E por último, os Correios, né, que gerou uma grande polêmica aí, mas já se encontra pacificado, né, esse entendimento. A empresa pública Correios tem direito à imunidade tributária. Então não vai pagar o IPVA para o Estado, não vai pagar ISS para o município, conforme ficou definido no RS 601-392. Por que é importante a gente entender isso aqui, pessoal? Porque você tem que saber a regra, que a empresa pública e sociedade de economia mista, em regra, são regimes jurídicos de direito privado e não tem direito à imunidade tributária. A exceção que muitas vezes é cobrada é diante dessas situações, onde atipicamente essas empresas estatais prestam serviço público em regime de monopólio. Então, frente a isso, na ausência de concorrência, aí elas podem ter direito a essa imunidade tributária. Então veja, o Supremo Tribunal Federal entendeu que os Correios não têm concorrente. Eles prestam um serviço público que só eles podem prestar, por enquanto. Então nós temos essa imunidade tributária garantida aos Correios. A Infraero, por exemplo, a Infraero não está explorando uma atividade econômica, está administrando os aeroportos, então não tem concorrência. É um regime de monopólio. Diferente, por exemplo, se a gente for analisar o Banco do Brasil e Caixa Econômica, que respectivamente é uma sociedade de economia mista e uma empresa pública. Eles estão flagrantemente em um regime de concorrência com outros bancos privados. Então ali você tem o quê? O regime de competição. Diferente dos Correios, que daí não tem competição. Ali é um regime de monopólio. Isso que entendeu o Supremo Tribunal Federal. Salvo algumas críticas que não é o momento que eu poderia fazer, mas é entendido, é um entendimento consolidado e é isso que vocês têm que guardar. Isso que é importante para vocês nesse momento. Ok? Primeira discussão que eu trago para vocês aqui
e é uma discussão que eu trabalhei diretamente, é a respeito de terrenos baldios. Né? Entendeu o Supremo Tribunal Federal, né? Esse é um julgamento que eu trago para vocês da primeira turma, diz assim, essa corte já conheceu a imunidade do IPTU para imóveis locados e lotes não edificados. O que é não edificado? Lote vazio. E muitas vezes um terreno baldio, né? Abandonado, sem a conservação devida. Nesse esteio, cumpre reconhecer a imunidade ao caso em apreço, sobretudo em face do reconhecimento pelo tribunal de origem do caráter assistencial da entidade. Veja, pessoal, que curioso isso, porque o Supremo Tribunal Federal garante a imunidade tributária, mesmo que o terreno não esteja diretamente relacionado a uma atividade essencial da entidade imune. Então, se privilegia subjetivamente, ou seja, o aspecto dela ser assistencial. Pouco importa se o terreno ou não estava baldio. Eu já trabalhei como procurador municipal, hoje eu sou procurador estadual, né, conforme eu comentei com vocês, mas como procurador municipal já trabalhei em casos aqui tentando derrubar a imunidade tributária de várias entidades assistenciais que tinham terrenos, mas mal conservados, tipicamente terrenos baldios. Infelizmente, a gente esbarrou nesse entendimento do Supremo Tribunal Federal. Mesmo estando baldio, a gente não consegue derrubar essa imunidade tributária. Somente conseguiria se o município ou o estado tentasse derrubar a questão da presunção que é aplicado, né? Esse imóvel é aplicado e direcionado para a atividade essencial da entidade, né? Mas não pelo simples fato dele ser baldio. É uma injustiça, eu não concordo com isso, né, pessoalmente, mas enfim, eu tenho que apresentar para vocês porque o Supremo assim entendeu. O Supremo tem esse entendimento. Então a gente tem que saber esse entendimento, depois a gente faz as devidas críticas ao sistema. Outra tese aprovada, e essa aqui é uma tese aprovada em repercussão geral, que é a tese 508, foi aprovada através do RS 600-867 e é importantíssimo, porque existem empresas estatais que têm venda de ações na Bolsa. E olha a tese aprovada nesse RE. Sociedade de economia mista cuja participação acionária é negociada em Bolsa de Valores e que inequivocadamente está voltada à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas, não está abrangida pela regra da imunidade prevista no artigo 150, inciso 6, a linha A da Constituição, unicamente em razão das atividades desempenhadas. Essa tese aqui, totalmente favorável à Fazenda Pública, foi aprovado no ano de 2020 e é muito importante para o estudo que vocês estão fazendo. E por que eu digo isso? Porque nessa seara é importante você ter essas teses aprovadas em repercussão geral como um norte do seu estudo. Então veja, uma coisa é o que está na lei. Então nós temos aquela imunidade tributária garantida e estendida legalmente, né, ou seja, na letra da lei, às autarquias e fundações públicas. E eu falo dessa imunidade recíproca. Então ela estende-se para autarquias e fundações públicas, seja federais, estaduais ou municipais. Então eu tenho direito a essa imunidade tributária. Agora veja, excepcionalmente essa imunidade é estendida para empresas estatais, ou seja, empresas públicas ou sociedade de economia mistas, que prestam serviço público em regime de monopólio. Aí a gente tinha a possibilidade, por exemplo, da imunidade tributária ser estendida para empresas que exploram, por exemplo, serviço de saneamento básico, energia elétrica, que normalmente nós temos em vários estados empresas estatais explorando, ou melhor dizendo, prestando esse serviço público. Então elas tinham esse direito à imunidade tributária, em grande parte reconhecida aí pelo próprio Supremo, durante anos, né? Inclusive aqui no Paraná teve as empresas públicas que prestam serviço público nessa seara, estavam garantidos com essa imunidade tributária. Ocorre, com essa tese aprovada, uma reviravolta do Supremo Tribunal Federal. E nesse caso aqui nós temos o quê? A possibilidade de tributação se essa empresa estatal tem ações negociadas na Bolsa de Valores. Porque aí você retira a questão do serviço público propriamente dito e coloca uma finalidade lucrativa. Ou seja, essa empresa tem um direcionamento lucrativo.
Basta você analisar se ela tem essa negociação das suas ações na Bolsa de Valores. E é muito comum. Esse é um caso, por exemplo, envolvendo a Sabesp, lá de São Paulo. Então a Sabesp tem ações na Bolsa de Valores, então tem que pagar os tributos. Não tem direito à imunidade tributária. Então o entendimento aí bem revolucionário, vamos dizer, e bem interessante, principalmente para os municípios, que aí poderão tributar também essas empresas. Não só os municípios, mas em especial os municípios que estão buscando aí desesperadamente o aumento das suas receitas públicas. Vamos fazer um pequeno exercício para saber como que é cobrado isso na prática, né, em provas de concurso público, exames da OAB, como que é cobrado isso aqui. Então vamos lá, vamos fazer um teste, uma questão que eu adaptei para vocês analisarem. Então veja, segundo o STF, faça junto comigo isso. Segundo o STF, tem direito à imunidade tributária. O que nós temos até este momento? E depois eu faço uma análise crítica disso para você analisar, né? Segundo o STF, tem direito à imunidade tributária. Primeiro caso, sociedade de economia mista prestadora de serviço público de água e esgoto tem direito à imunidade tributária? O que você acha? Até então tem o direito. Só que faça o adendo da jurisprudência que eu passei para vocês. Só volta para mim para eu explicar um pouquinho isso. A empresa que explora esse serviço de saneamento básico tem direito à imunidade tributária? Tem. Exceto se ela tiver ações vendidas na Bolsa de Valores. Porque aí vai cair no último entendimento do Supremo Tribunal Federal que eu acabei de falar para vocês. Se ela tem ações, ela perde esse direito à imunidade. Essa questão ela foi formulada antes desse julgamento do Supremo Tribunal Federal. Então hoje ela estaria meio dúbia. Ela estaria, assim, em tese, a possibilidade de defender a sua legitimidade, mas ela está incompleta. Então ela precisa complementar se ela tem negociação na Bolsa ou não. Tá? Pelo simples fato de falar que ela tem e ela explora o serviço de saneamento básico, tudo bem, água e esgoto tem direito à imunidade. Mas exceto se ela tiver aí negociação das ações da Bolsa de Valores. Porque aí é um novo entendimento do Supremo Tribunal Federal. Então veja, está correto. Sociedade de economia mista, prestadora de ações de serviços de saúde, cujo capital social seja majoritariamente estatal. Está correto, também tem direito à imunidade. Faço a mesma ressalva que eu falei na questão passada. Mas como é colocado aqui pelo texto, é correto. Entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre essa temática. Opa! Mandei aqui, já te dei a resposta. Empresa pública a quem a União atribui a execução de serviços de infraestrutura aeroportuária. Quem é? Infraero. Infraero a gente viu que tem direito à imunidade tributária, então também está correta. Próximo. Empresa pública encarregada de manter o serviço postal. Também está correta porque está falando dos Correios. Empresa pública dos Correios tem direito à imunidade tributária. É o entendimento do Supremo Tribunal Federal. E por último, Caixa de Assistência aos Advogados, vinculada à Ordem dos Advogados do Brasil. Será que a própria OAB tem direito à imunidade tributária? O que vocês acham? Não, essa é incorreta, né? Caixa de Assistência dos Advogados não tem direito à imunidade tributária. Então essa é uma questão incorreta. Por que eu coloquei essa questão? Para mostrar para vocês normalmente como é colocado, como é cobrado de vocês. Então é tão importante como vocês estudarem, vocês assistirem a videoaula, vocês participarem das indagações, dos testes do professor, também é verificar como é cobrado na prática. Então, o que eu sugiro para vocês que estão aí estudando, estão aí me ouvindo e me vendo também? Façam questões, muitas questões por dia, porque isso vai assimilando. O teu cérebro vai entender que aquilo é importante e você vai treinando. Você vai ver, errei por quê? Desatenção, não conhecia o conteúdo, o que eu tenho que estudar mais. Isso é muito importante para você ter um ritmo. E esse ritmo vai cada vez mais sendo melhorado, aperfeiçoado. Então aqui eu vou passando para vocês o que tem de novo, o que é jurisprudencial, o que é entendimento doutrinário, o que é importante vocês verificarem no caso concreto e principalmente atendendo aqui aos requisitos colocados pela jurisprudência, pela doutrina e pela própria lei.
Então a gente vai estudar muito a Constituição Federal, principalmente nessa temática que eu vou passar para vocês, muito artigo constitucional, porque eu preciso que você estude letra de lei, mas também entendimento jurisprudencial. Porque dentro do direito tributário não cai muita letra de lei. Eu vou passar para vocês para o desencargo de consciência, porque eu quero que do jeito que vier a prova, você matar, você ir muito bem. E se cair entendimento jurisprudencial, também estou revisando aqui com vocês. Ok? Então, basicamente, seria isso, né, essa primeira aula. Depois eu vou continuar aí sobre mais questões de imunidade tributária. Então, me aguarde que eu já retorno aí.